sobre a atualidade portuguesa neste momento. Que imagem é que o senhor tem do país neste momento? Bom, eu diria, em primeiro lugar, o seguinte. As consequências da crise política de 2011 estão à vista. E há um outro embuste na narrativa que tem sido contado ao país. Para sumarizar, o primeiro embuste é o embuste de que os problemas que o país enfrentava eram apenas problemas da governação, problemas nacionais, não havia crise internacional. Isso está demonstrado que não passava de um embuste. O segundo é que foi o anterior governo que nos conduziu à ajuda externa. Recuso essa leitura. O anterior governo fez tudo para nos livrar da ajuda externa e foi o chumbo do pé que nos conduziu à ajuda externa. E o terceiro embuste é este embuste de dizerem que estão apenas a aplicar aquilo que é o memorando assinado ainda pelo anterior governo. Lamento muito, mas não posso estar de acordo. É que o que o governo fez nestes 2 anos foi aplicar o dobro da austeridade que estava no memorando inicial. O governo fez já 7 alterações ao memorando inicial. Então, um governo que aplica um memorando ao longo de 2 anos e ao longo de 2 anos nada diz, e vem agora 2 anos depois para desculpar o seu fracasso, dizer que o memorando estava mal desenhado desde o início, eu acho que isso é apenas uma desculpa de mal pagador de quem, esses sim, não querem assumir as suas responsabilidades. Mas o principal problema nesse argumento nem é tanto, então agora é que descobrem. Não, não é isso. Como é que eles podem dizer que o memorando estava mal desenhado se nunca o aplicaram? No memorando inicial não estava nem o corte no 13º mês, nem o corte do subsídio de férias, porque não nem estão medidas orçamentais. Desculpe, importa-se de deixar... Claro. Pronto, então deixe-me então falar. Não estava nem o corte do 13º mês, nem o corte do subsídio de férias, nem o aumento do IVA da restauração para a taxa máxima, nem o aumento do IVA para a taxa máxima na eletricidade, nem o aumento brutal de impostos. O que eu quero dizer, se me permitissem que eu expusesse de forma livre aquilo que estava a dizer no início, é apenas isto. É quando se altera de forma tão significativa e quantitativa o memorando que resulta nada tem a ver com o anterior. Há uma alteração qualitativa. E por isso lhe digo, o Governo nunca aplicou aquele memorando. Então porque mal entrou, deixe-me só concluir a frase. Mal entrou, começou logo a alterá-lo. 3 meses depois, o Governo já tinha a intenção de o alterar, aplicando uma taxa de 50% no 13º mês. É que eu tenho ouvido, e tenho ouvido repetido até por jornalistas, a ideia que foi a Troika que provocou essas alterações no memorando. Desculpem, mas eu não acompanho esses que julgam que foi isso que aconteceu. A decisão de alterar o memorando, de ir além da Troika, de somar mais austeridade ao memorando, foi uma decisão do Governo, que tomou logo de início. Era, aliás, uma doutrina que eu já tinha ouvido antes, que era a doutrina seguinte. A doutrina que tem um nome, chama-se front-loading. Isto é melhor fazer a austeridade toda de início, toda à bruta, por forma a que recuperemos confiança nos mercados, por forma a que possamos ter uma recessão, como alguns economistas que na altura apoiaram estas medidas, em V, isto é, uma abrupta recessão, mas depois uma recuperação e uma recuperação económica que viria... Agora um pouco sobre o futuro. Qual deve ser a estratégia agora do seu ponto de vista, perante a crise em que estamos confrontados? O senhor admite sair do euro, renegociar os prazos de pagamento dos empréstimos ou renegociar a dívida? Vamos lá ver. Você faz uma pergunta e, ao mesmo tempo, diz qual destas três? Nenhuma dessas. Nenhuma dessas. Muito bem. Mas se me pergunta, o que eu lhe peço é que tenha, ao menos, me dê tempo para responder. Porque não é uma pergunta fácil. O que o Vítor me está a pretender dizer é o seguinte. O que é que se deve fazer? Bom, eu digo algumas coisas do que se deve fazer. Em primeiro lugar, eu acho que o país tem urgente necessidade de parar com a austeridade. O que eu vejo aqui em Portugal, tal como na Europa, é um erro económico e político seríssimo, que é continuar nesta senda da austeridade. E sem nenhuma preocupação com o crescimento económico, não apenas com as palavras, mas com as ações. E o crescimento deve vir de onde? Mas do investimento público? Deixe-me, por favor,
concluir este. É um raciocínio que isto é importante que se perceba. Sim, mas estamos num diálogo. Estamos, mas a pergunta que me faz é uma pergunta complexa. O que eu vejo, vamos lá ver, a imagem que me ocorre quando vejo o que se passa na Europa e o que se passa em Portugal é a ideia que o governo se meteu num buraco e acha que o que deve fazer para sair do buraco é continuar a escavar. Portanto, se eu posso dizer o que penso neste momento é, em primeiro lugar, parem de escavar. Parem com mais austeridade. Mas aí não cumprimos objetivos mais de déficit. Não conseguimos cumprir objetivos de déficit. Mas se não conseguimos, porque o governo não os conseguiu fazer, não é com mais austeridade que os vai conseguir. Paremos com esta loucura. Nestes 2 anos, já se demonstrou ao país e à Europa que essa solução não resulta. Mas será que não conseguimos aprender nada com a experiência? Portanto, a primeira, o que diz, o que fazer, primeiro, parar de escavar, parar com a estratégia da austeridade, parar com os cortes. E não cumprir, como o Paulo perguntava, as metas que estão definidas pela Troika? Não, desculpe, é que eu acho é que se continuarmos a cavar, não cumprimos, nem na dívida, nem no déficit. Mas segundo ponto, mas perguntou-me o que se deve fazer. Mas também não cumprimos se pararmos de cavar. Não, mas portanto, desculpe. abdicamos de cumprir de uma forma ou outra, é isso? Desculpará, não. Eu acho que se nós continuarmos com a austeridade, isso significa descumprir tudo. Repare, você aplicou o dobro da austeridade que estava no primeiro memorando e tem um déficit muito semelhante ao que tinha em 2010 e tem a maior dívida externa de sempre. Pergunto-lhe, Paulo Ferreira, dívida pública, desculpa. Qual é o ano nos últimos 20 anos em que a dívida pública mais subiu? O mais subiu a amplitude, não sei, diga. 2012. Nós estamos nos 123%. Estava-me a dizer há pouco da gravidade do ano de 2009. Ora, nesse ano foi justamente o ano em que o senhor decidiu aumentar os funcionários públicos 2,9%, que correspondeu ao maior aumento dos funcionários públicos da legislatura, o maior aumento da década dos funcionários públicos num ano de grande crise, como há pouco referiu. Foi um dos seus maiores erros enquanto governante. Sabe, é muito fácil ver isso agora, mas coloque-se em 2009. Em 2009 nós tínhamos uma doutrina na Europa. Precisamos de fazer face à crise, aguentar a economia, apoiar as famílias, aumentar o poder de compra para que o poder de compra possa responder à diminuição da procura que se estava a verificar em todo o mundo. Nós, em 2009, vínhamos 3 anos em que não aumentávamos os funcionários públicos. E, portanto, no ano nós, em 2009, é que vamos aumentar os funcionários públicos. Mas, repare, nós aumentámos a decisão de aumentar os funcionários públicos, Vítor Gonçalves, para ser rigoroso, coisa que não foi quando diz isso em 2009, é de setembro de 2008. Na altura que está a fazer o orçamento para o ano seguinte. Para o ano seguinte. E em 2008 nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos um aumento exponencial dos preços da alimentação, dos preços do petróleo, que conduziram, aliás, aos bloqueamentos dos camionistas, estão lembrados disso. E foi nessa circunstância que eu achei que devíamos aumentar os funcionários públicos de acordo com a inflação que esperávamos. Entretanto, a partir de setembro de 2008, deu-se a quebra do Lehman Brothers, entrou todo o mundo em recessão, porque na altura o orçamento a expectativa... é aprovado em novembro, portanto, o Lehman Brothers é verdade, setembro. Mas acha bem que um governo tenha decidido apresentar uma proposta de aumento dos funcionários públicos 2,9, fosse depois a correr a dizer, afinal, as nossas expectativas de... circunstâncias novas, porque não alterar a medida? Bom, vamos lá ver. Está-me a dizer isso, está bem, é mais fácil dizê-lo agora do que na altura. Mas em 2009 havia eleições em se me setembro. diz isso... Não, mas vamos lá ver. Então vamos a isso. Se é o seu ponto, isto é... É uma pergunta. Não, não é uma pergunta. Não foi uma medida eleitoralista. Essa pergunta pressupõe a ideia seguinte. Você fez isso não para compensar nenhum poder de compra, não para responder a nenhum problema económico, mas com um interesse eleitoralista. Diga uma coisa, algum partido se opôs a isso? Algum partido achou que nós em 2008 e 2009... António Borges, na altura, fez Desculpará, declarações contra mas esse quanto a aumento António dos Borges, valores. não conheço. dar um exemplo. Não conheço agora. Mas posso dizer-lhe da líder do PSD. A líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, achou bem o aumento, achou bem o que nós estávamos a fazer e não vi nenhum partido na Assembleia da República nessa altura ter nenhuma medida de contenção. Pelo contrário, fizeram sempre propostas para aumentar a despesa, para irmos mais além, para protegermos as famílias, para protegermos a economia. Sabe, é muito fácil falar depois da crise. Muito fácil.
eu quero dizer-lhe uma coisa. Um dos problemas deste governo é ter matado qualquer expectativa. Eu percebo que o governo, quando chegou, não quisesse ter as mesmas prioridades do governo anterior. O governo disse que não gostava nem do investimento nas escolas, nem das energias renováveis, nem das novas oportunidades, nem das barragens, nem do Magalhães, nem de nada. Mas o governo tem o direito de dizer isso, mas tem que responder uma pergunta. Afinal, de que é que gosta? E não há país que possa ser governado sem uma esperança, sem vontade, sem ambição. O dever da política, o dever dos governantes é traçarem um rumo. Sabe o que me faz lembrar o discurso do governo ao longo destes 2 anos? Faz-me vir ao espírito a frase da Divina Comédia do Dante, quando se entra no inferno, quando o personagem entra no inferno. Vós que entrais, abandonai toda a esperança. Este governo foi o que fez. Mas reparei que um jornal, o Correio da Manhã, me fez uma campanha ignóbil, dizendo a propósito da minha vida em Paris várias mentiras. Que eu tinha uma vida de luxo, isso é mentira. Que eu não fui recusado 3 vezes pela universidade, o que é também mentira. Mas basicamente insinuando que eu tinha algum comportamento de que devíamos duvidar. Porque, afinal de contas... tem a ver com o financiamento da sua estada em Paris. Sim, quem está a pagar em Paris? Porque diziam eles, então ele não tem poupanças... Não tem emprego. Ora bem, eu quando saí de Primeiro-Ministro, realmente eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma conta bancária há mais de 25 anos, uma única. Nunca tive ações, nunca tive offshores, nunca tive contas no estrangeiro, nunca tive mais do que uma conta. Na Caixa Geral de Depósitos? Na Caixa Geral de Depósitos, justamente. E, portanto, nunca tive nenhuma poupança, é verdade, nem nenhuma conta a prazo. E, por isso, nas minhas declarações no Tribunal Constitucional, isso consta. A primeira coisa que fiz quando saí de Primeiro-Ministro foi pedir ao meu banco um empréstimo para ir viver 1 ano para Paris, sem nenhuma responsabilidade ao nível profissional. Fiz esse ano de estudo, um ano e meio, e agora recomecei a trabalhar. E esse empréstimo foi-lhe dado com alguma condição, ou foi pedido e foi dado imediatamente? Dá-me licença, desculpa, eu acho que não foi dado com nenhuma garantia. Eu tinha um empréstimo há muito tempo no meu banco para a minha casa. Acabei de pagar a minha casa, ficou um livre para fazer outro empréstimo ao meu banco, não tinha um passado limpo em termos de crédito, e o banco concedeu-me. Repare, vocês estão a fazer as perguntas que vêm nos jornais, parecem encomendas para vocês me fazerem essas perguntas, mas eu compreendo. Está a desenvolver e, portanto, agora, eu estou a defender-me, porque esse jornal fez uma campanha absolutamente ignóbil, pretendendo que eu estaria, em primeiro lugar, a viver uma vida de luxo, o que é completamente mentira, e, em segundo lugar, que algum comportamento suspeito haveria. Foi o financiamento bancário. O que lhe quero dizer é o seguinte, é que essas campanhas na imprensa são campanhas ignóbeis. E essa imprensa vive muito de uma certa impunidade com que o mundo da justiça trata também essas campanhas, não defendendo como se pode tratar justamente dessa questão em tribunal, e pelo que sei, há vários processos em tribunal. Sim, mas há um ponto, é que este tipo de campanhas, este tipo de jornalismo, também existe no estrangeiro, mas lá é tratado como lixo. O que vejo aqui é ser tratado com alguma consideração. Para terminar, realmente ao fim do tempo. Aliás, a Direção de Informação foi também vítima disso, pelo mesmo jornal, não é? Que, aliás, fez uma notícia a propósito da minha contradição, dizendo, já agora, talvez os nossos telespectadores, talvez os nossos telespectadores devam saber disto. O Correio da Manhã noticiou que Dias Loureiro tinha sido também convidado pela Direção de Informação. O que não é verdade. Nós sabemos bem qual era o intuito do Correio da Manhã. O diretor de Informação, que está aqui à minha frente, tentou corrigir essa notícia, dizer ao jornalista, à direção, não, essa notícia não é verdadeira. Isso nas redes mas sociais, o respeito do Correio da Manhã pelos seus leitores é tal que levou a que nem sequer fizessem nenhuma correção. Temos que acabar. Isto diz tudo sobre... Mas deixemos o Correio da Manhã entregue à sua ignomínia e passemos ao... Em 2 palavras para acabar, quem é que tem que ter medo dos seus comentários a partir de abril na RTP? Bom, ninguém tem que ter medo. Só quem tem medo da democracia é que pode ter medo dos comentários. O meu regresso é apenas para isto. Tomar a palavra. Participar num debate livre e democrático e contribuir, na medida das minhas possibilidades, para uma pluralidade e diversidade do debate político, que, afinal de contas, a maior riqueza de uma democracia.